Uma distinção que agrada a Deus, uma diferença que agrada a Deus. Bem-vindo, bem-vinda a um amor que conecta e amadurece vidas para a glória de Deus. A nossa série de reflexões na carta de 1 Coríntios. Já estamos nos encaminhando aí para o final dela, né? Já estamos no capítulo 11 de 1 Coríntios. Que tem dado bastante coisa para a gente pensar, mas principalmente isso aqui que temos falado e agora está aí na sua tela, um amor que conecta e amadurece vidas para a glória de Deus. Você vê as setas, né, em direção a um centro ali da imagem, e também de forma crescendo. As setas são as vidas, cada uma dessas vidas que Deus está conectando a Ele e umas às outras, então estão todas num formato crescente. Independente do tamanho dela, a gente pensa que é independente do nosso ritmo e crescimento espiritual individual, todos estamos sendo conectados e amadurecidos para a glória de Deus, e fica claro pela imagem, pela nossa arte, que esse amadurecer da nossa vida vai transformar a nossa vida cada vez mais com a vida de Cristo. E o que isso tem de consequência, claro, tem de fruto disso, beleza? Voltando para mim aqui, a gente está falando sobre isso, amor, conexão e amadurecimento de vidas que vão se tornando cada vez mais como a de Cristo. Já falamos sobre vários problemas que a carta abordou, a gente foi abordando, então, divisão entre o povo de Deus, sexualidade, problemas com a sexualidade, e também um outro problema foi o uso ou o mau uso da liberdade cristã. Eu posso fazer o que eu quiser ou eu não posso, eu estou travado, mas era no dia a dia esses problemas que a gente estava abordando sobre liberdade cristã, era no dia a dia do povo cristão. Agora a carta se move, mais uma vez, tem outro movimento para se falar agora mais do culto, mais do como viver, como se relacionar, mas focando agora essas pessoas reunidas em culto, em adoração, como é que deve ser isso? Ou é de qualquer jeito, não é? E a partir do capítulo 11, verso 2 em diante, você vai ver que o foco está mais nisso, beleza? Então hoje nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 11, do verso 2 ao 16, e vamos refletir numa verdade que eu já estou dando para você agora, está aí na sua tela, está aqui, né? A grande ideia é que Deus é glorificado em culto de adoração quando marido e mulher refletem Cristo com submissão, beleza? É o que a gente vai ler aqui do 1 Coríntios 11, de 2 a 16. Esse aqui é o ensino central, tá bom? Dessa passagem. Você vai ver que ela é polêmica, que tem um monte de coisa que a gente... Será que é isso para hoje mesmo ou não é? O que a gente faz com isso? A gente já fala, mas já guarda isso. Deus é glorificado em culto de adoração, quando marido e mulher refletem Cristo com submissão, beleza? Vai ficar aí na sua tela enquanto eu leio para você o trecho de hoje e a gente quebra em alguns pedaços aí. 1 Coríntios capítulo 11, verso 2 a 16 diz assim: Eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições exatamente como eu as transmiti a vocês. Verso 3: Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua cabeça, e toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça, pois é como se tivesse rapada. Se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher cortar o cabelo, ou o cabelo cortado ou rapado, ela deve cobrir a cabeça. O homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem, pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Por essa razão, e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher.
Pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher, mas tudo provém de Deus. Julguem entre vocês mesmos. É apropriado uma mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? A própria natureza das coisas não lhes ensina que é uma desonra para o homem ter cabelo comprido e que o cabelo comprido é a glória para a mulher, pois o cabelo comprido foi lhe dado como manto. Mas, se alguém quiser fazer polêmica a esse respeito, nós não temos esse costume nem as igrejas de Deus. Pai, por favor, fale conosco, teu Santo Espírito possa iluminar mentes e corações, que haja salvação, que haja arrependimento, que haja crescimento, amadurecimento e que haja um pleno entendimento ou um melhor entendimento para quem estiver acompanhando isso. Também peço por mim, em nome de Jesus. Amém. Bom, Deus é glorificado em culto de adoração quando marido e mulher refletem Cristo com submissão. Eu sei que já foi um assunto ali que você já ouviu, já leu, já deve ter visto. Se for a primeira vez, você já deve ter ficado, eita, não entendi isso direito, ou não é possível que está falando sobre isso. Então quer dizer que aquela galera que anda daquele jeito, tem a igreja com a galera com um véu cobrindo, ou será? Calma. Respira fundo, meu filho. Respira fundo. A gente vai tentar desfazer alguns desses nós, que não é que a palavra esteja complicada ou errada, mas lembra que ela foi escrita por alguém num determinado momento da história. A gente tem vídeos aqui falando desse determinado momento. Lá atrás, há 2000 e poucos anos atrás, com lugar, uma outra cultura, um outro costume, com outras coisas, tá? E a gente vai tentar separar aqui o que era cultural para o que é princípio eterno pra gente, tá bom? Beleza? Combinado? Você respira fundo e vai falar, calma, não fique desesperado, não desliga o vídeo. Inclusive, se você gostar, curte aí, se você já faz parte da galera aqui, curte já de cara e depois compartilha com alguém. Bom, nós temos aqui um caso que é meio emblemático na Bíblia daqueles casos que a gente deixa para lá e finge que não está aqui, ou a gente só fala, é cultural e já era, então esquece tudo isso e não sabe o que fazer muito com isso. Enfim, é um daqueles trechos que dá um pouquinho de problema. Bom, mas eu queria começar pelo começo e aí deixar na tua tela aí o verso 2 e o verso 16, emoldurando o nosso trecho, nós temos elogios e advertências, certo? Nós temos Deus elogiando essa galera através do apóstolo Paulo e também no final Deus fazendo um alerta. Cuidado com esse assunto, se o teu negócio é ficar fazendo polêmica com isso, cuidado. Mas primeiro tem um elogio tem um elogio da parte de Deus para eles. Eu os elogio por se lembrarem de mim, Paulo está falando, em tudo e por se apegarem às tradições exatamente como transmiti a vocês. Que tradições são essas? É um conjunto de regras que Paulo tinha passado? Não, ele tinha... O que ele ensinou para eles? Lá no começo estava escrito, mais para frente também está escrito no capítulo 15, o que ele fala é o Evangelho. No capítulo 15 de 1 Coríntios ele fala, irmãos, quero lembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam, então receberam a mesma palavra aqui, e estão firmes nesse Evangelho. Pois o que primeiramente transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro, e depois aos 12, depois disso apareceu a mais de 500 irmãos. Então, continuando aqui, o que ele está elogiando essa galera, né? Elogios e advertências. Está elogiando que a galera está firme no entendimento do Evangelho e passando à frente. Tem até uma palavra lá no grego, nessa parte aí do verso 2, que chama catequete, que é da onde vem a catequização, catequese, né? Que é o guardar a coisa, que é um ensinar e guardar o que você ouviu, ficar repetindo e mandar para outro, que é o Evangelho. Isso que ele acabou de falar, sobre
Cristo ter morrido e ressuscitado pelos nossos pecados, e aí dando provas visíveis, materiais, que pudessem ser, as pessoas podiam comprovar lá que ele tinha ressuscitado. Então, tem um elogio para essa igreja, estar firme no Evangelho, saber, entender e passar à frente isso. Então, tem um elogio para você, tem um elogio para a igreja, um elogio para o teu grupo que está firme, que ouve o Evangelho, lembra de Jesus, sabe que ele morreu pelos seus pecados, você se arrependeu e creu nele como seu Salvador. É um elogio de Deus, parabéns, é isso. E continue passando isso à frente, porque essa é a mensagem de vida, de salvação. Embora no verso 16 Deus está fazendo uma advertência. Elogiou no começo, advertiu no final, sobre ficar fazendo polêmica sobre esse assunto que fala no meio. Então lá no fim ele fala, se alguém quiser fazer polêmica a esse respeito, nós não temos esse costume, nem as igrejas de Deus. E a gente fala mais sobre as polêmicas nos próximos pontos, tá? Mas Deus elogia, Deus também dá advertências, falou, cuidado, não. Paulo fala, não é nosso costume, dele, do grupo dele, da equipe ministerial dele, nem das outras igrejas. Aparentemente, só essa igreja aqui estava com problema com essas coisas que vão ser faladas aqui, que a gente já falou, que é que Deus é glorificado em culto de adoração quando marido e mulher refletem Cristo com submissão. Então, o entendimento... O principal é o Evangelho, beleza? Jesus Cristo é o nosso Salvador. Mas o entendimento que o marido e a mulher podem refletir isso ou ofuscar isso num culto de adoração, esse entendimento talvez essa galera aqui estava precisando entender um pouquinho melhor. Então, às vezes é para mim, para você, para mim também, esclarecer coisas que a gente fala, eu não sabia direito disso e eu preciso entender mais. Mas não é que Deus está, seu... maldito, você não sabe, você não tá... Não, tá no Evangelho, é isso, elogio por isso. Agora vamos entender como isso também reflete, como o marido e a mulher, num culto de adoração, podem refletir a glória de Deus, tá bom? O ponto 2, então, é o próprio verso 3, tá? Então, o próximo, verdade, está aqui, né? O título, Ordem e Autoridade que glorificam a Deus. O verso 3 é o que dá base para todo o resto do que a gente falou aqui e leu. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Ou seja, tem uma ordem aqui, tem uma autoridade que glorifica a Deus. A gente já falou em outros episódios, aquela coisa da mulher não... casados, tá? A mulher não ser mais dela, ela faz o que ela quiser. Ela é do marido, né? Até onde esse marido também está... Ela é submissa a esse marido, até onde esse marido está alinhado com Deus. Ela não tem que obedecer cegamente ele quando ele está falando para coisas fora da vontade de Deus. E a vontade de Deus é revelada aqui, tá? Não é, eu sinto. Não, é o que está escrito e pronto, beleza? Então... tem uma ordem e tem autoridade, tem uma hierarquia, vamos dizer assim, que glorifica a Deus. E aí tem uma cascata de glória aí. Então, se você percebeu, então, a mulher está submissa ao homem, ao seu marido, tá? Todo esse texto aqui é de um marido e uma esposa dentro de um culto cristão. A mulher, ela é submissa ao seu marido, então... O homem é o cabeça da sua mulher. O marido está submisso a Cristo. Cristo é o cabeça do homem. Cristo está submisso a Deus, ao Pai. Então, o Pai é a cabeça de Cristo. Então, tem uma cascata de glória, uma cascata aí que o Pai dá glória, deu glória para o Filho, ele entrega ao Filho e o Filho é submisso ao Pai e ele reflete isso ao Pai. Certo? Você vê o tempo todo Jesus falando, eu não faço a minha vontade, mas eu faço a vontade do meu Pai. O que ele está fazendo? Ele está levantando um espelho para que aquilo refletisse glória, alegria, honra para o Pai, certo? Ele recebe do Pai, mas ele reflete de volta para o Pai. Da mesma forma, o homem deve fazer isso em relação a Cristo, né? O marido deve estar sempre mostrando a que ele está, ou
buscando estar debaixo da autoridade de Cristo. E da mesma forma, a mulher debaixo da autoridade do seu marido, o que faz dela, se ele está debaixo da autoridade de Cristo, faz dela debaixo da autoridade de Cristo também. Óbvio que ela está debaixo de Cristo e ele debaixo de Cristo, mas tem uma cadeia aqui de autoridade, de ordem e também de glória que desce também. Ela desce do pai até a mulher, ela sobe da mulher até o pai. É um fluxo de glória a Deus, certo? Então, tem ordem e autoridade que glorificam a Deus. Deus não é um Deus de desordem, não é um Deus de bagunça, um Deus o que você acha? Não, o que você acha? O que você acha? Não, vamos fazer uma votação, fazer uma votação. Ele não é um Deus disso, certo? Não é o Deus da bagunça, mas estamos falando de ordem e autoridade divina. Pensa, antes do pecado entrar no mundo, não tinha ordem, não tinha autoridade? Tinha, e era para ser lindo, era para florescer, a criação mostraria isso. Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança criou, e deu autoridade para o homem e a mulher para governarem o mundo, para que fizessem desse mundo um lugar que refletisse a glória de Deus. Então era para ser tudo lindo, isso não teria nenhum problema para a gente. Mas quando alguém entra naquele jardim lá e começa a falar bobagem no ouvido de Eva e também de Adão, e eles caem no pecado, eles duvidam da bondade, da ordem, da autoridade de Deus, a gente entra num mundo de pecado, num mundo caído, onde essas coisas, quando a gente ouve, a gente até tem medo, falar, tal pessoa é a cabeça de tal pessoa, a gente fala, ixi, tal pessoa tem autoridade sobre outra, a gente fica com um pouquinho de medo, porque depois que o pecado entrou no mundo, a gente tem medo de quem exerce autoridade, domínio, ordem, força, porque a gente tem medo que essa pessoa vai causar mal. Por quê? O nosso coração já pensa em autoridade desse jeito, porque se eu tenho poder e autoridade, fala a verdade, quando você tem poder e autoridade, você fala, ih, agora eu vou à forra, agora eu vou mostrar, porque é o pecado em você, é o pecado dentro de mim, que quer subjugar os outros e mostrar quem é que manda, né? De um jeito que é ruim, não é o jeito de Deus, não é um jeito amoroso. É por isso que a gente tem problema com essas palavras. Não porque a ordem e a autoridade é ruim, é de Deus. O mundo foi ordenado e cheio de vida. Primeiro Deus colocou ordem nas coisas, depois ele fez florescer. Então ordem e autoridade que glorifica a Deus tem a ver com Deus, tem que estar alinhado com Deus, tá? Senão é só exercício de domínio e domínio pecaminoso. Mas a partir do verso 3, então, a gente vai descer como isso funciona para cada um dentro de um culto de adoração. Isso aqui está falando de culto, tá? Então, Deus é glorificado em culto de adoração quando marido e mulher refletem Cristo com submissão. Vamos ver isso no próximo trecho, que agora que fica pegado para a gente, né? Do verso 4 ao 10, você vê essa pergunta aqui. O que está refletido no culto e quem é glorificado, certo? Do 4 ao 10, nós temos Deus falando sobre esse homem, esse marido que está no culto, e ele está com a cabeça coberta, certo? E a mulher que está no culto, a mulher, a esposa dele, está com a cabeça descoberta. E aí ele fala, gente, esse homem que está com a cabeça coberta, ele está desonrando a Cristo, que deveria ser o cabeça dele, né? Aquele que está com autoridade em cima desse homem. E a mulher que está com a cabeça descoberta, ela está desonrando o marido e ao mesmo tempo desonrando a Cristo. Rafa, eu não estou entendendo isso, é para a gente usar véu hoje? O que é isso? Que loucura que é essa? Pronto, agora que está a hora da gente traçar a linha e ver o que é cultural. Naquele tempo, naquela época, Império Romano, mundo grego, então Corinto na Grécia, até lá para Jerusalém, também tinha isso. As mulheres usavam um véu, não era aquele véu do mundo islâmico, que a mulher fica com tudo coberto. Era só um véu aqui em cima, era só um sinal de que essa mulher ela vivia, se ela fosse solteira, ela vivia na casa do seu pai,
e ela tinha uma autoridade masculina, pensa em termos divinos, não fique pensando em termos autoridade, que coisa machista e não sei o que, ista, certo? Pense em coisa boa, pense em coisa que tem ordem, é bom e é legal. Ela morava, se ela fosse solteira, jovem, etc., ela andando com seu véu, ela está mostrando com a roupa que ela é uma mulher, tá tudo bem com ela está morando com seu pai. Se ela é casada, quando ela está usando o véu, ela está dizendo, eu tenho um marido, eu sou desse meu marido, beleza? Os homens não usavam véu. Você fala, nossa, mas isso não é preconceito? Gente, é só uma roupa, é só um negócio na vestimenta das pessoas, tá? Claro que naquela época tinha algumas desigualdades, sim, questão a homem e mulher, tinha sim, mas você vê o tempo todo na Bíblia Deus colocando a mulher em pé de igualdade, porque desde a criação, o homem e mulher os criou. Ele coloca em igualdade como em nenhuma outra cultura você vê, tá bom? Mas ao mesmo tempo, nesse mesmo trecho, a gente vê que... Não, vai ser no próximo. Então, espera um pouquinho. Continuar aqui a cultura. Então, as mulheres usavam um véu. Então, era normal. Se você viu a série The Chosen, ou eu indico para que você veja, Os Escolhidos, ou The Chosen, baixa lá no aplicativo. Você vai ver. Então, Jesus lá está andando com os discípulos, com Maria Madalena, com mais outras mulheres. Elas usam um véuzinho. Faz parte da roupinha delas. Os caras não usam isso. Certo? E aí tem um determinado momento da série que alguém tira o véu e você vê por que ela tirou o véu, o que aconteceu. Você fala, faz sentido. Então nessa cultura a mulher usava o véu, fazia parte da vestimenta dela para mostrar que, por exemplo, agora só falando de marido e mulher, ela está mostrando que ela é casada. Pronto, beleza? E aí... uma ilustração disso é que nos Estados Unidos, não é que nem no Brasil, que o homem e a mulher no Brasil usam aliança, certo? Quando a gente casa, a gente bota aliança os dois, beleza? Mas essa é uma tradição nossa aqui do Brasil e talvez outros países também. Mas uma tradição que era muito mais forte nos Estados Unidos era de que o homem desse o anel para a mulher e casou, ela bota o anelzinho dela e tinha que ter uma pedra aqui, um diamante, não sei o quê. Cara, olha quanta glória para ela. E ele não tinha um anel no dedo dele. Eu vejo o meu cunhado falando comigo, a minha irmã é brasileira, mas foi e casou com um americano, tá lá nos Estados Unidos, e ele acha muito legal que eu uso uma aliança, porque o costume, o mais normal nos Estados Unidos, é que a mulher use a aliança e ainda tenha um diamante aqui em cima, e o homem não. É simplesmente costume. Mas eles se sabe que ele é casado e ela é casada e pronto. Então ela usa a glória aqui, ó. Olha que bonito o anel dela. É só parte da cultura deles, da vestimenta deles. Mulher usa o anel com a pedra de diamante aqui, ó, uau, o negócio brilha, e o homem não. Então pensa agora na cultura de Corinto. A mulher usava o véu e o marido não usava véu. E aí eles estão agora num ambiente de culto e Paulo está falando assim, gente, o homem que está orando, profetizando, profetizar é falar palavras de Deus, né? Falar o que Deus está falando na palavra dele. O homem, aí, o marido que está orando, está falando a palavra de Deus com a cabeça coberta, tem algo estranho. Não é o normal dessa cultura. E a mulher no meio de vocês com a cabeça descoberta, tem algo estranho. Os dois aí estão desonrando Cristo. Por quê? Quando a mulher nessa cultura está sem o véu, ela está falando, eu estou disponível. Ou eu sou independentona aqui. Eu não... Tá vendo? Ela tá causando alguma coisa aqui para a imagem do marido dela no meio de um culto de adoração a Deus, que é o Deus de ordem, que é um Deus que une as pessoas, que conecta, que faz casamentos para durar para sempre. E essa mulher no culto, é como se ela entrasse no culto e ela tá lá, ela tira a aliança dela de diamante e fala, e tá lá, e Deus falando, você tá desonrando a tua cabeça, que é o teu marido. E no final das contas, desonrando Cristo. E no final de tudo, roubando a glória de Deus. Porque se tudo tivesse fluindo, a gente estava todo mundo com um espelho refletindo a glória de Deus. Rafa, mas e o homem com essa cabeça coberta? Achei estranho aqui.
Pois é, naquela época, um homem não vestiria essas coisas na cabeça. Se ele tivesse vestindo, duas possibilidades. Ou ele estava mostrando que ele é muito superior que todo mundo, então um sinal de que ele tem muito dinheiro, não sei o que seria hoje, sabe? Shoulder bag? Não. É alguém que está usando um Rolex, que não sei o que, uns 3 anéis de ouro aqui, e muita coisa mostrando bem visivelmente que ele é muito superior a todo mundo naquele culto. Então ele está chamando a atenção para si, e ele não está refletindo a glória para Deus, porque ele está roubando a glória para ele mesmo. A outra opção de um homem usar uma cobertura na cabeça naquela época, para aquele local, era se ele fosse um sacerdote de um templo pagão. Então seria a mesma coisa que num culto cristão hoje, alguém está usando alguma coisa, tipo coisas que mostrassem que você, na verdade, ou você é de outra religião, você adora espírito tal, ou entidade tal, e você está lá no meio do culto cristão, e aí Deus está falando, você está desonrando a sua cabeça, que é Cristo. Ou você é de Cristo, ou você é de não sei o quê. Não dá para ser de dois senhores. É Cristo ou não. Certo? Então, aí que está, talvez isso desfaça bem mais fácil a confusão para a gente, tá? Algo cultural, mas ao mesmo tempo Deus continua falando, a mulher, a esposa é do seu marido e o marido é da sua esposa, ao mesmo tempo ele tem que estar submisso a Cristo, e isso se mostra no culto com o jeito que a gente está se portando no culto. E isso fica visível para as pessoas, se aquela mulher está querendo roubar a glória para ela, do jeito que ela está se vestindo. Então esquece o véu, agora pensa em coisas que a gente vai pensar da nossa vestimenta para o século XXI. A nossa igreja, Comunidade Cristã das Boas Novas, não é uma igreja que a gente fique usando terno, etc. e tudo mais. Outras igrejas podem usar, são nossos irmãos, amamos muito, mas aí, dependendo do nosso jeitão, a gente se veste tranquilo, bem, sem ficar mostrando muita coisa, mas de forma um esporte social, não sei. Mas é um negócio tranquilo. Chega alguém de um jeito todo avassalador, a pessoa está roubando a glória para ela. Se ela é casada, ela não está pouco ligando para o seu marido, muito menos para Cristo. Se ela não liga para o marido que é material, que ela consegue pegar ali, olhar, ela não está respeitando ele, quanto mais respeitar Cristo. O homem é a mesma coisa, se ele está roubando a atenção para ele não está realmente submisso a Cristo. O culto cristão é sobre adoração a Cristo, e isso desfaz muita bobagem que vão fazer com esse texto aqui, beleza? Então tem um alerta tanto para o homem quanto para a mulher, mas Deus continua falando, homem e a mulher são diferentes, e eu gosto dessa diferença. Deus é glorificado em culto de adoração quando marido e mulher refletem Cristo com submissão. O último ponto aí, um chamado para o bom senso. Do verso 11 ao 16, Paulo apela para eles para o bom senso no Senhor, e aí ele fala sobre interdependência, né, de como os dois são dependentes um do outro, e não tem que ter vergonha ou briga por o homem querer ser a mulher, ou a mulher querer ser o homem. Gente, cada um do seu jeito, cada um das coisas que Deus os criou para ser, e tá tudo bem, e eles se dependem, se complementam para a glória de Deus, porque afinal de contas a história não é o quanto que eu quero. Deus tá querendo que a gente, né, entenda como ele criou a gente, tem diferença, e ele fala, eu amo essa diferença, complementem-se, e os dois reflitam a glória de Deus. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Pois assim como a mulher proveio do homem, ele está voltando para a criação, tá? A mulher sai ali do lado do homem, certo? Pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher. Né? É um ciclo. Mas tudo provém de Deus. De novo, a pergunta para a gente é se o nosso culto cristão está dando glória a Deus ou está virando, a gente está rodando em torno dos nossos eus, dos nossos egos, do que eu quero, do que eu não aceito, nunca não aceito. Não é sobre o eu, você,
é sobre Cristo, é sobre Deus, certo? E aí ele fala até da natureza e fala coisas sobre a época, né? Porque para a época deles, o homem ter cabelo grande não fazia muito sentido, era muito chocante, mas a mulher, sim. As coisas já mudaram um pouco, acho que não tem muito aqui de doutrina. O homem não pode ter cabelo grande, não tem doutrina aqui. Ele está apelando para o bom senso deles. Então hoje, que a gente consiga perceber com bom senso até onde está a linha, a gente precisa amadurecer, a gente precisa ser um pouquinho ter mais força e maturidade cristã para perceber, tais coisas são legais e podem rolar? Legal. Outras, Deus fala, você não tem bom senso? Será que não dá para perceber que eu criei o homem de um jeito e a mulher de outro jeito? E agora vocês estão querendo cruzar algumas linhas aí que não faz sentido de cruzar? Certo? Então, sem eu entrar em muito detalhe aqui, eu estou deixando o principal para você, um chamado para o bom senso, a uma natureza distinta, diferente, mas ao mesmo tempo interdependente, né? Uma coisa completa a outra, entre homem e mulher. E isso vai ser para ambos glorificarem a Deus. Então a pergunta que eu deixo para você, cristão homem, cristão mulher, e você mais jovem também, que é um jovem homem, uma jovem mulher, será que você já está deixando Deus te mostrar as distinções, como Ele te criou para ser de um jeito, como Deus te criou para ser de outro jeito? Como a gente pode aplicar esse texto para o dia de hoje? Como a gente pode entender as diferenças hoje, no mundo de hoje? Falar, não, essas coisas aqui do cabelo não tem muito a ver não, mas acho que outras coisas sim, hein? Deus sempre fala dessa coisa de ordem, de autoridade, uma submissão que seja amorosa, que resulta em glória a Deus. Será que as questões que eu fico tendo, que eu fico levantando, não é sempre sobre mim, sobre o que eu quero? Eu não estou pensando em Deus? Que tal orar e pedir para Deus te mostrar como glorificá-lo no tempo de hoje, no século 21, na cidade, na cultura que você mora, para você entender, falar, não faz sentido eu querer usar, vestir ou me comportar desse jeito, mas desse outro jeito aqui faz, e tá tudo bem e continua sendo distinto, mas ainda interdependente, mas no final mesmo, a gente quer o quê? É levantar um espelho para refletir glória a Deus, ok? Deus é glorificado em culto de adoração quando marido e mulher refletem Cristo com submissão. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Lembra que Jesus é o único que pode cumprir totalmente essa coisa de se submeter. Muitas vezes a gente não quer se submeter, muitas vezes a gente quer que o nosso eu sobressaia do outro, dos outros, e aí a gente tem que olhar para Jesus e falar, uau, Ele, sendo tudo, tendo tudo, se esvazia e vem habitar com a gente, abrindo mão de tanta coisa, se submetendo ao Pai, para nos levar em salvação para Deus. Eu louvo a Jesus. Você não louva? Louve a Jesus e peça por transformação na tua vida. Deus abençoe. A gente se vê por aí.